Hey guys, welcome back to my channel. A aula de hoje é com série, é com Brooklyn Nine-Nine. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem essa série, mas ela é bem legal. Então vamos assistir um pequeno trecho dela e hoje a gente vai aprender sobre o Simple Present ou Present Simple, que é a mesma coisa, que seria o presente simples em inglês. Então vamos aprender esse tempo verbal do inglês que é bem importante. E gente, o meu curso já tá com data de lançamento no dia 9 de outubro. Então, se você quer garantir a sua vaga, deixe seu nome aqui na lista de espera que eu vou deixar no link da descrição. Não se esquece também de deixar o joinha aqui no vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações e bora lá! I must have dropped the ring somewhere around here during the takedown. So stupid. No, it's my fault. I made us go after Minsk. Please don't climb in here. I don't want you smelling like garbage for your slow dance with Jenny Gildenhorn. Oh, don't worry. Tá, vamos começar então. I must have dropped. Ó, perceba bem que esse ED aqui, ó, tem um sonzinho de T. I must have dropped. Dropped. The ring somewhere around here during the takedown. I am so stupid. Eu devo ter deixado o anel cair em algum lugar por aqui durante a captura. Eu sou tão estúpido. No, it's my fault. Não, a culpa é minha. I made us go after Mintz. Eu fiz a gente ir atrás do Mintz. Please don't climb in here. Por favor, não suba aqui. I don't want you smelling like garbage for your slow dance with Jenny Gildenhorn. Eu não quero você cheirando a lixo para sua dança lenta com a Jenny. Aqui a gente tem várias frases com o simple present. Por exemplo, aqui em I am so stupid, it's my fault. E também em I don't want you. A gente tem o nosso querido don't, que a gente vai falar bastante, que ele aparece, né, no simple present. Então vamos começar a destrinchar esse tempo verbal do inglês. Para que serve o simple present? Ele é usado para a gente falar de rotina, de hábitos. A gente também tem esse tempo verbal no português. Por exemplo, eu leio livros, ela trabalha naquele prédio, ele ensina na escola de ensino médio do meu bairro, ela cozinha frango todos os dias. Vamos ver frases aqui de exemplo. I play basketball. Eu jogo basquete. Você vê que é bem simples mesmo? Já o nome já entrega tudo, né? Presente simples, porque é simples. Então o verbo vem aqui normal, a gente não muda nada. You wake up at 7. Você acorda às 7. We drink tea. Nós bebemos chá. They work every day. Eles ou elas trabalham todo dia. Então, rotinas, hábitos. Só que com he, com she, com it, a gente vai ter uma pequena diferença, porque o verbo não vai ficar igual com os outros pronomes. Quando a gente estiver colocando o verbo do lado do he, do she ou do it, a gente vai adicionar um szinho no final do verbo. Por exemplo, he plays soccer. Ele joga futebol. Você tá vendo, ó? I play. E aqui, he plays. Ó, a gente tem um S no final de play. She wakes up at 8. Ela se acorda às 8. Olha só, o Szinho no final do wake. It runs fast. Ele corre rápido. Vocês se lembram que esse pronome ele é utilizado para animais ou objetos? Então, digamos que você passa por um cachorrinho na rua e você fala, ele corre rápido. It runs fast. A gente adicionou aqui, ó, o Szinho no final do verbo. She loves cake. Ela ama bolo. Ó, o S no final de love. He likes boats. Ele gosta de barcos. O Szinho também no final. She speaks Italian. Ela fala italiano. Ó, o S no final de speak. Então, quando a gente estiver falando no present simple com he, com she ou com it, na forma afirmativa, a gente coloca o Szinho no final. Só que, claro, não é assim para todos os verbos que existem no idioma. Então, tem alguns verbos que não vai bastar a gente adicionar só S. Tem algumas regras gramaticais. Por exemplo, quando o verbo termina em O, Z, SS, CH, SH ou X, aí você vai adicionar ES no final do verbo. Por exemplo, he watches the game. Ele assiste ao jogo. She teaches history. Ela ensina história. He goes to the park. Ele vai ao parque. Você tá vendo ES no final do verbo? Ó, então isso vai acontecer
com alguns verbos, aqueles que terminam com aquelas letrinhas ali de cima. Precisa decorar? Gente, vou ser sincera, eu não decorei. Eu aprendi naturalmente, escutando inglês, lendo, praticando, eu aprendi naturalmente como que os verbos, eles ficam com he, com she, com it. Então, eu não tô aqui para mandar você decorar, porque eu também não decorei. Então, o que eu tô querendo trazer para vocês é que é super possível vocês aprenderem isso daqui sem decorar essas regrinhas gramaticais. Também acontece, por exemplo, com verbos terminados em y precedido de consoante, que aí a gente não vai adicionar só s nem es, a gente vai adicionar ies. Por exemplo, the bird flies, o pássaro voa. Ó, o verbo fly termina em y e antes tem uma consoante que é o L. Aí a gente tira o y e coloca ies. She studies at night. Ela estuda à noite. Ó, o verbo study, a gente tira o y e adiciona ies, quando for com he, com she ou com it. Não esqueçam disso. Porque se for com I, you, we, they, a gente vai usar o verbo normal aqui mesmo, ó, study e fly, tá bom? Mas vamos falar da forma negativa. A forma negativa até apareceu ali, né? A forma negativa, ela funciona um pouquinho diferente, porque a gente vai adicionar o don't. O don't nada mais é do que a abreviação de do not, tá bom? Então, é muito raro você ver o do not, as pessoas utilizam o don't, e você coloca ele entre o pronome e o verbo. Por exemplo, I don't like rainy days. Eu não gosto de dias chuvosos. Uma coisa que eu já preciso contar para vocês é que muitas vezes as pessoas não pronunciam o T, então só vai até o N. Então, don't. I don't like rainy days. Eu não gosto de dias chuvosos. You don't have a TV. Você não tem uma TV. We don't sleep early. Nós não dormimos cedo. They don't talk much. Eles ou elas não falam muito. Então, simplesmente adicionamos o don't. Tá, mas com he, com she, com it, vocês sabem que as coisas funcionam diferente. Então, a gente não vai usar don't. A gente vai usar doesn't. Assim, ó. Doesn't. He doesn't make dinner. Ele não faz o jantar. She doesn't travel every year. Ela não viaja todo ano. He doesn't get along with her. Ele não se dá bem com ela. She doesn't teach biology. Ela não ensina biologia. Você percebeu também outra diferença? É que quando a gente está falando na forma negativa, usando doesn't, a gente não precisa adicionar o s no final do verbo. Ó, make, normal, sem s, travel, sem s, o get, sem s, o teach, sem o es, então fica normal, tá? Não precisa adicionar o s aqui no final. Tá, mas e na forma interrogativa, né? Para fazer perguntas, como é que a gente faz? A gente vai colocar o do no início da pergunta, tá bom? Ó, do I have to say something? Eu tenho que falar alguma coisa? Do you go to the supermarket on Sundays? Você vai ao supermercado aos domingos? Do we need to bring water? Nós precisamos trazer água? Então, simplesmente adiciono o do no início da frase, tá? O resto fica igual. Com he, com she, com it, você já sabe que a gente vai adicionar o does e não o do. Então, does she walk her dog? Ela passeia com o cachorro dela? Does he prefer French food? Ele prefere comida francesa? Does she live in Spain? Ela vive ou mora na Espanha? Então, a gente só adiciona o does aqui. E, novamente, a gente não precisa adicionar o s no final do verbo. Ó, walk, normal, prefer, sem o s também, e live, sem o s. Mas eu preciso também lembrar vocês do verbo to be, porque o verbo to be, ele funciona de um jeito diferente, tá bom? Tem aqui em cima, né, ó, it's my fault, ou então, I am so stupid. Como é que a gente faz o present simple com o verbo to be? Deixa eu explicar rapidinho aqui para vocês aqui embaixo. Porque o verbo to be, ele não vai precisar do ou do does. Como é que a gente faz? Se vocês já aprenderam o verbo to be, você já aprendeu também o present simple com o verbo to be, mas eu vou só explicar aqui por cima. Por exemplo, I am short, né? Eu sou baixa. He's tall. Ele é alto. She's pretty. Ela é linda. She's pretty. He's tall. I'm short. Então, isso seria o verbo to be.
Mas o que muda mesmo, que é mais importante de explicar, é na forma negativa e para fazer pergunta. Porque na forma negativa, com o verbo to be, a gente não vai adicionar o don't. Então você não vai falar assim, ó, I don't am tall, né? Eu não sou alta. Você não vai escrever desse jeito. I don't, né? Não, para. Você vai simplesmente colocar o pronome com o verbo to be, I am, só adiciono not. Então, I am not tall. Eu não sou alta. Ou então, she's not ready. Ela não está pronta. She's not ready. Então, a gente só vai adicionar o not, não o don't. Não precisa de doesn't também, tá? Para fazer pergunta, a gente não vai usar o do no início da pergunta, nem o does. A gente só vai pegar o verbo to be e colocar ele no início da pergunta no lugar do do ou do does. Por exemplo, are you hungry? Você está com fome? Are you hungry? Então a gente não colocou o do no início. Não, a gente colocou o verbo to be mesmo. A gente só inverteu a posição dele e colocou ele no início da pergunta. Is he, I don't know, at school? Ele está na escola? Is he at school? Então, com o verbo to be, a gente não vai precisar do do nem do does. Então, agora vamos continuar assistindo a série. Garbage for your slow dance with Jenny Gildenhorn. Oh, don't worry. The only thing I'm gonna smell like is the Jason Priestley cologne I wore in middle school. It's just called Brandon, and it is overpowering. Jake, look. Oh my God, you found it! Continuando as frases, ele fala, don't worry, não se preocupe. The only thing I'm gonna smell like is the Jason Priestley cologne I wore in middle school. A única coisa que eu vou cheirar como é a colônia ou perfume do Jason Priestley que eu usei no ensino fundamental. Então, middle school é ensino fundamental. It's just called Brandon, é chamado de Brandon, and it is overpowering, e é avassalador. Jake, look! Jake, veja! You found it! Você encontrou ele! Então, you found it. Você encontrou ele, o anel. Vamos ver mais um trechinho. You found it! And you're on one knee. Are you proposing? Yes. Will you, Jacob Peralta, accept this ring and bring it with me to our weird friend's parents' wedding? Yes. 1,000 times yes. Aí ele fala, and you're on one knee. Are you proposing? E você está de joelhos. Você está me pedindo em casamento? Ó, on one knee significa literalmente em um joelho. Sabe, aquele famoso gesto que alguém faz quando vai pedir outro em casamento, que fica de joelhos? Então, on one knee. E esse verbo aqui, ó, proposing, né, significa pedindo em casamento, tá? Porque tá no gerúndio, com o ing. Yes, will you, Jacob Peralta, accept this ring and bring it with me to our weird friend's parents' wedding? Sim, você, Jacob Peralta, aceita esse anel e trazê-lo comigo para o casamento dos pais do nosso amigo esquisito? Ó, aqui a gente vai ter aquele caso do possessivo, né? Friends, parents. Porque aqui não é o casamento do amigo deles, é o casamento dos pais do amigo dele, tá? Eu posso trazer uma aula só falando do caso do possessivo, que eu acho que seria bem interessante. Porque é um tema, assim, mais que a gente precisa aprofundar. E aí ele responde, yes, sim, 1,000 times yes, 1000 vezes sim. Então, 1,000 é 1000, tá bom? Não confunda com 100, que 100 é 100. Ou se fosse hundreds, seria centenas, né? Então, 100 é 100 e 1,000 é 1000. Então, 1000 vezes sim. E assim a gente encerra esse trechinho da série. Espero que vocês tenham entendido ali o present simple. Se você gostou da aula, não se esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir lá no Instagram. Deixa aqui nos comentários qual série ou filme você quer que eu traga uma aula sobre. Não se esquece de garantir a sua vaga lá no Ultra English, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E bye bye, see ya!